Tristão e Isolda. Capítulo 9. A Floresta de Morwa. No interior da floresta selvagem, como animais acuados, eles vagavam e, muito raramente, voltavam onde haviam passado a noite anterior. Comiam os animais que caçavam e sentiam falta do sal. O magro rosto deles ficava cada vez mais macilento. Suas roupas tornaram-se trapos, rasgadas pelos espinhos. Mas, como se amavam, não sofriam. Um dia, percorrendo matas ainda mais selvagens, chegaram ao cemitério do irmão Ogren. Ao sol, entre olmeiros esparsos, junto da capela, o santo homem, apoiado em sua muleta, dava passos miúdos. "Senhor Tristão", dizia ele, "o rei mandou proclamar por todas as paróquias e os homens da Cornualha fizeram um juramento de vos entregar vivo ou morto. Quem vos prender terá 100 marcos de ouro como recompensa. Todos os barões juraram vos entregar morto ou vivo. Arrependei-vos, irmão. Deus perdoa a quem se arrepende." "Arrepender-me, senhor Ogren? De quê? Vós que nos julgais, sabei que filtro bebemos no mar? Sim, o licor nos embriaga ainda e eu prefiro sair mendigando pelos caminhos, alimentando-me de ervas e raízes, mas com Isolda, do que viver sem ela, sendo rei no melhor dos reinos. Senhor Tristão, Deus vos ajude, porque perdestes este mundo e também o outro. O traidor de seu senhor deve ser esquartejado por 2 cavalos, queimado na fogueira. E, no lugar onde cair suas cinzas, erva nenhuma crescerá. E devo devolver a rainha ao seu marido, segundo a lei de Roma. Mas ela não pertence mais a ele. Ele a deu aos leprosos. Foi deles que eu a conquistei. Agora ela é minha. Não me posso separar dela, nem ela de mim." Ogren estava sentado. A seus pés, Isolda chorava com a cabeça apoiada nos joelhos do religioso. Este repetia as palavras do livro, mas isso de nada lhe valia, porque ela, chorando, abanava a cabeça e recusava-se a crer. "Infelizes de nós!" exclamou Ogren. "Que alento se pode dar a quem já está morto? Arrependei-vos! Tristão, quem vive no pecado sem arrependimento é um morto. Não, estou vivo e não me arrependo. Vamos voltar para a floresta, onde encontraremos abrigo. Vinde, Isolda, minha amiga." Ela levantou-se e foram de mãos dadas. Penetraram pelas ervas e arbustos altos, e as árvores fecharam suas copas sobre eles. Ouvi agora, senhores, uma bela passagem. Tristão
havia criado um belo cão de caça, veloz na corrida. Ninguém, nem conde nem rei, possuía um que lhe fosse comparável para a caça de arco. O nome dele era Husband. Fora necessário prendê-lo no torreão, entravado por um cepo, preso ao pescoço. Esse animal, desde que deixara de ver o dono, recusara qualquer alimento. Chorava, cavava a terra com as patas, uivava. Não havia quem não se compadecesse dele. Eles diziam: Husband, nenhum animal soube amar como ti. Salomão disse em sua sabedoria: meu verdadeiro amigo é o meu galgo. E o rei Marcos, lembrando-se dos dias passados, pensava com o coração: que sentimento mostra este cão, chorando assim por seu dono? Haverá alguém em toda a Cornualha que valha Tristão? Os 3 barões foram até a presença do rei e disseram: Senhor, soltai o cão! Vamos ver se sua aflição é por causa do dono. Se não for, ele passará logo a perseguir animais ou gente. Ele foi solto. Pulou e correu ao quarto de Tristão. Procurou, gemeu, farejou os traços de seu senhor. Passou pelo trajeto que fez Tristão até a fogueira. Ganil pulou na falésia, entrou na capela, pulou para o altar, atirou-se pela janela e caiu no pé do rochedo. Na praia, pegou a pista novamente. Parou um momento no bosque em que Tristão ficara de emboscada e depois correu para a floresta. Todos ficaram com pena dele. Os cavaleiros disseram: Bom rei, vamos deixar de perseguir o cão. Ele levar-nos-ia a um lugar em que a volta seria penosa. Assim o fizeram. Sob a mata, o cão latiu e sua voz ressoou. Tristão, Isolda e Governal ouviram-no ao longe. É Husband, com toda certeza o rei vai atrás dele como uma caçada com cães. Ficaram com medo e embrenharam-se pela floresta. Tristão empunhou seu arco. Todavia, Husband surgiu e o reconheceu, pulando em sua direção, abanando o rabo, louco de alegria. Depois correu até Isolda e Governal, fazendo-lhes festas. Que pena, disse Tristão. Foi uma desgraça nos encontrar, pois um cão não sabe ficar quieto. Acabará por nos trair com seus latidos. Veio me procurar por amor e nobreza de sentimentos. No entanto, devo matá-lo para nos preservar. Aconselhai-me, que devo fazer? Isolda afagou o pelo de Husband e disse: Tristão, poupai-o. Ouvi falar de um caçador galês que acostumou o seu cão a seguir, sem latir, os rastros de cervos feridos. Que felicidade se pudéssemos treinar Husband dessa forma. Tristão refletiu por algum tempo, enquanto Husband lambia as mãos de Isolda. Teve pena e disse: Está bem,
Vou tentar. Ser-me-ia difícil demais matá-lo. Tristão, em breve, pôs-se a caçar. Encontrou um gamo e o atingiu com uma flecha. Husband quis lançar-se ao rastro do gamo e latiu tão alto que ecoou na floresta. Tristão bateu no cão, fazendo-o calar-se. O cão levantou a cabeça, espantado. Não latiu mais. Abandonou o rastro. Depois, Tristão bateu na bota com uma varinha de castanheira, como dizem os caçadores, para atiçar os cães. Husband quis latir, mas Tristão corrigiu. Desse modo, depois de um mês, o cão estava treinado a caçar em silêncio. Seguia o rastro na neve ou no mato em silêncio. Quando encontrava o animal ferido sob as árvores, marcava o lugar com ramagens. Se o encontrava na charneca, amontoava ramos sobre o corpo derrubado e voltava para buscar seu senhor sem soltar nenhum latido. Foi-se o verão, veio o inverno. Os amantes viviam escondidos no vão de um rochedo. Sobre o chão, levantado pelo frio, o gelo se misturava às flores mortas. Pela graça do amor, eles não sentiam a sua desgraça. Mas quando o tempo, claro, voltou, eles construíram sob as árvores uma cabana de ramos verdes. Tristão sabia, desde criança, imitar o canto dos pássaros. Imitava o verdelhão, o melharuço, o rouxinol e todos os outros. Chamados pelo seu canto, muitas vezes os pássaros vinham cantar ali, com os bicos estendidos. Os amantes já não fugiam errantes pelas florestas, pois nenhum dos barões se atrevia a buscá-los. Sabiam que Tristão os enforcaria nos galhos das árvores. Não obstante, certo dia, Gwenellan, levado pela excitação da caça, ousou aventurar-se pelas proximidades do Morroa. Nessa manhã, Gorvenal deixou o cavalo pastar capim novo, depois de tirar-lhe a sela. Na cabana, sobre o tapete de flores, Tristão e Isolda dormiam abraçados. De repente, Gorvenal ouviu o alvoroço de uma matilha. Os cães perseguiam um cervo que se lançou no desfiladeiro. Ao longe, no alto, apareceu um caçador. Gorvenal reconheceu-o. Era Gwenellan, o homem que seu senhor odiava mais que todos. Sozinho, sem escudeiro, as esporas nos flancos sangrentos de seu cavalo e batendo-lhe no pescoço, ele corria. Emboscado atrás de uma árvore, Gorvenal o espreitava. Ele veio apressado, mas sua volta seria mais lenta. Quando ele passou, Gorvenal pulou da emboscada, pegou-o e, revendo todo o mal que aquele homem causara, derrubou-o, desmembrou-o e foi embora, levando a cabeça decepada. Lá, ao longe, na cabana de folhas,
sobre musgos e flores, Tristão e a rainha dormiam abraçados. Corvinal chegou, sem fazer barulho, trazendo a cabeça do morto. Quando os caçadores encontraram sob a árvore o corpo sem cabeça, fugiram horrorizados, com medo de morrer também. E desde esse dia não vieram mais por aquela floresta. Para alegrar Tristão, Corvinal prendeu a cabeça em uma forquilha da cabana. A ramagem servia-lhe de grinalda. Quando Tristão acordou, viu a cabeça que o olhava. Reconheceu Gwenelyn. Levantou-se em pé, horrorizado. Mas seu mestre disse: Sossegai, está morto. Matei-o com esta espada. Ele era vosso inimigo. Tristão se alegrou. Aquele que ele odiava, Gwenelyn, estava morto. Ninguém mais ousou penetrar na floresta selvagem daquele dia em diante. O horror guardava-lhe a entrada. Tristão e Isolda ali eram senhores. Foi então que Tristão fez o arco infalível, o qual sempre atingiu o alvo, animal ou homem, no lugar visado. Era um dia de verão, senhores, tempo de colheita, pouco depois de Pentecostes, e os pássaros na madrugada cantavam a aurora que se aproximava. Tristão saiu da cabana, pôs a espada à cinta, preparou o arco e, sozinho, foi caçar na floresta. Antes que a tarde caísse, grande aflição iria lhe ocorrer. Nunca dois amantes se amaram tanto, nem mais duramente o pagaram. Quando Tristão voltou da caça, cansado pelo calor que oprimia, tomou Isolda nos braços. Ela perguntou: Amigo, onde estivestes? Atrás de um cervo que me cansou. Vede, escorre-me o suor dos braços. Eu gostaria de deitar-me e dormir. Sob a cabana de folhas verdes, juncada de ervas frescas, Isolda estendeu-se primeiro. Tristão deitou-se em seguida, pondo a espada entre ambos. Por sorte, eles permaneceram de roupas. A rainha estava com o anel de ouro de belas esmeraldas que o rei lhe havia dado no dia do casamento. Estava tão magra que o anel mal se segurava no dedo. Um dos braços de Tristão enlaçava o pescoço de sua amiga e o outro estava lançado sobre o seu belo corpo, estreitamente abraçados. Contudo, seus lábios não se tocavam. Tudo estava parado. Não havia nem um sopro de brisa. Um raio de sol atravessava a folhagem do teto e descia sobre a face de Isolda, brilhando com um pedaço de gelo. Um caçador encontrou um lugar onde o capim estava marcado de pisadas. No dia anterior, Tristão e Isolda haviam deitado ali. O caçador seguiu as pegadas, chegando até a cabana. Lá,
viu os amantes dormindo, reconheceu-os e fugiu, temendo Tristão. Foi correndo até Tintagel, a 2 léguas de lá. O rei estava em audiência com seus vassalos. Que tens? Disse ele ao caçador. Por que estás tão esbaforido? Quem te expulsou de minhas florestas? O caçador levou o rei para um canto e disse-lhe: Vi a rainha e Tristão. Estavam dormindo, mas tive medo. Onde? Disse o rei. Em uma cabana na floresta do Moroá. Dormem enlaçados. Vinde depressa, se quereis ter a vossa vingança. Espera-me no início da floresta, perto da Cruz Vermelha. Não fales com ninguém sobre o que me falaste. Vou dar-te quanto ouro e prata quiseres. O caçador partiu e ficou esperando sob a Cruz Vermelha. Maldito espião! Morrerá, porém, vergonhosamente, como daqui a pouco vou lhe dirá a história. O rei mandou selar um cavalo, cingiu espada e, sem companhia, saiu da cidade. Enquanto cavalgava, lembrou-se da noite em que apanhara o sobrinho. Que ternura havia mostrado por Tristão Isolda, a bela do rosto claro. Se ele os surpreendesse agora, castigá-la-ia por aquele grande pecado. Iria vingar-se daqueles que o infamaram. Na Cruz Vermelha, encontrou o lenhador. Segue adiante. Leva-me rápido. A sombra das grandes árvores os envolvia. O rei seguia o espião. Tinha confiança na sua espada que antes vibrara bons golpes. Se Tristão ou Isolda despertasse, qualquer um dos dois morreria imediatamente. Finalmente, o caçador disse: Estamos perto, meu rei! Segurou então o estribo, amarrou as rédeas do cavalo nos galhos de uma macieira. Chegaram mais perto e, subitamente, em uma clareira cheia de sol, divisaram a cabana florida. O rei desatou o manto de presilhas de ouro, jogou-o de lado e seu belo corpo surgiu. Desembainhou a espada e disse para si que queria morrer se não os matasse. O caçador seguia ao lado dele, mas o rei lhe fez um sinal para que voltasse. Entrou na cabana sozinho, com a espada desembainhada e brandindo-a. Mas, notou que suas bocas não se tocavam e que uma espada desembainhada lhes separava os corpos. Deus, disse consigo, que vejo? Devo matá-los? Há tanto tempo que vivem nesta selva. E se, de louco amor, se amassem, teriam entre si posto essa espada? Pois não se sabe que isso é sinal de castidade. Se amassem de louco amor, repousariam tão puramente? Não os matarei. Seria grande pecado feri-los. E se eu despertasse quem dorme e um de nós dois fosse morto, por muito tempo nisso se falaria, e para nossa vergonha. Mas farei
que ao acordarem saibam que os vi adormecidos e não quis a morte deles, e que Deus se compadeceu dos dois. O sol, atravessando a cabana, deixava dourada a face branca de Isolda. O rei pegou suas luvas ornadas de arminho. Pensou, foi ela que mas trouxe da Irlanda. Na folhagem, colocou-as, a fim de que tampassem o buraco por onde descia o raio de sol. Depois, retirou suavemente o anel que havia dado a Isolda. Então, fora preciso forçar um pouco para que entrasse. Mas agora, seus dedos estavam tão magros que saíram com facilidade. Em seu lugar, o rei pôs o anel que ela o presenteara outrora. Depois, tirou a espada que separava os amantes. Ele reconheceu que era a mesma espada que havia ferido a cabeça do Morholt e pôs a sua em seu lugar. Em seguida, saiu da cabana e disse ao caçador: "Foge agora e salva-te se puderes." Isolda teve uma visão em seu sonho. Estava embaixo de uma rica tenda, no meio de uma mata. 2 leões atiraram-se sobre ela e disputavam entre si para tê-la. Ela soltou um grito e despertou. As luvas do rei caíram sobre seu regaço. Tristão ficou em pé e foi apanhar sua espada. Viu, pelo punho de ouro, que era a espada do rei, enquanto Isolda viu em seu dedo o anel do rei Marcos. Gritou: "Oh, Senhor, que desgraça! O rei nos surpreendeu!" Ele levou minha espada. Estava sozinho e ficou com medo. Foi buscar reforço. Vai voltar e mandará que nos atirem à fogueira diante de todo o povo. Fujamos. E, seguidos de Gorvenal, eles fugiram para a terra de Gales, no fim da floresta do Morwa. Com que torturas o amor se vinga dos amantes. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!